Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Coisa boa é estar aqui, né? Mais uma noite que o Senhor nos dá para nossa leitura. Eu tô tão feliz porque a gente já tá chegando aí na reta final, né? Nos últimos dias do ano, né? Faltam só 33 dias para acabar o nosso ano. E como Deus tem sido bom conosco, né? Graças a Deus por chegar até aqui. Eu tenho certeza que dia 31 de dezembro vai ser maravilhoso, porque a gente vai fechar a última página aqui da Bíblia para no dia 1º de janeiro já abrir novamente na primeira página. E isso é muito bom. Eu já queria deixar aqui o recadinho, né? Lembrando a turma, quem quiser entrar com a gente aí para a leitura do ano seguinte, só avisar aí no WhatsApp ou nos comentários aqui do vídeo no YouTube, se você quiser deixar o seu número, né, do WhatsApp para a gente poder adicionar no grupo, e a gente vai estar caminhando junto 2023 novamente. A gente ainda não sabe o formato que a gente vai fazer, se novamente em ordem cronológica, se no formato comum, né? A gente está vendo ainda como é que isso vai ser feito com o grupo aqui, que já está se formando. Então a gente vai decidir isso nos últimos dias aí de dezembro, tá bom? Mas eu queria muito que você continuasse a sua leitura em 2023, não parasse, que você voltasse para Gênesis 1 e começasse tudo novamente, pedindo ao Espírito Santo que continue ministrando a tua vida, ano após ano. Vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, amém? Vamos para a nossa leitura de hoje. Eu queria orar, entregar esse momento e já começar aqui nossa leitura em nome de Jesus. Pai, eu glorifico ao Senhor por essa noite, por mais esse dia, por esse início de semana. Pai, hoje já é segunda-feira e como nós nos alegramos, Pai, pela tua fidelidade todo o tempo conosco. O Senhor tem sido fiel, Pai, em todas as circunstâncias, em tudo que nós precisamos no nosso dia a dia. O Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado paz, o Senhor tem nos dado alegria, o Senhor tem nos dado contentamento em Ti, Senhor, em toda e qualquer circunstância. Obrigada, Jesus, pelo Teu Espírito em nós. Obrigada por essa graça que é derramada todo o tempo para que nós possamos suportar e vencer todos os nossos desafios diários, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada pelo auxílio. Obrigada, Deus. Amém. Vamos lá, gente. Nós estamos hoje, finalzinho de Atos, os últimos versículos de Atos dos Apóstolos, que é Atos 28, né? A gente vai ler a partir do versículo 17 e a gente vai ler o início da carta que Paulo escreve para o seu amigo e servo e discípulo Timóteo, né? Paulo teve um trabalho muito próximo a Timóteo e por isso, muito provavelmente, essas cartas direcionadas a Timóteo, ensinando, exortando, né? Trazendo direção. Atos 28, a partir do versículo 17, nós vamos até o finalzinho. Liberto da prisão, os últimos dias de Paulo. Nós estamos aqui por volta do ano 64 até o ano 67. São esses últimos momentos aí de Paulo. E ele vai escrever então as suas últimas cartas nesse período. Atos 28, 17. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. E eles responderam: Não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado
indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente e sem impedimento algum. Então, esse é o finalzinho, né? Os últimos versículos aqui de Atos 28. E o mais bacana disso é que esse livro realmente acaba sem um final, sem uma despedida, sem um fechamento, né? E para muitos teólogos, para muitos estudiosos, isso tem a ver com o desejo deles de continuar escrevendo. Então, Atos não era um livro para ser finalizado nesse momento. Atos era para ser um livro extenso, muito maior, contando justamente a história da igreja a partir desse momento, a partir desse tempo. Mas a gente tem justamente alguns anos na frente, no ano 70 depois de Cristo, a destruição de Jerusalém e a morte de muitos cristãos, né? Então, muito provavelmente por isso que o próprio Lucas cessa de escrever o livro de Atos. E aí a gente fica com os outros relatos de outros historiadores, de outros discípulos que foram ao longo depois, né, desse período turbulento do ano 70, com a destruição de Jerusalém, voltam a escrever outros livros, outras cartas, outros ensinos que a gente tem, que a gente fala que é dos pais da igreja. Então a gente vai ter aí mais algumas cartas de Paulo, mas aqui a gente finaliza Atos, ele tentando mais uma vez convencer os judeus que estavam ali em Roma a olhar para Jesus, né, e crer que Jesus Cristo então foi enviado como Filho de Deus para resgatar e para nos salvar. E ele cita justamente o texto de Isaías, que fala que o próprio Deus é quem fechou o entendimento dos judeus para que eles não crescem e não fossem sarados, curados nesse momento. Há um propósito divino, soberano de Deus, para que Israel, nesse momento, ainda não se convertesse plenamente. Havia um propósito de Deus começar a pregação aos gentios e só mais lá na frente que os próprios judeus iam pouco a pouco, né, se rendendo ao Senhor. Isso tem a ver com os dias de hoje, com os últimos dias da igreja na terra, né? A palavra de Deus diz que Israel vai ser enciumado, né, pela igreja de Jesus Cristo, porque nós vamos dar testemunho realmente da palavra, da lei, dos profetas, nós vamos viver o verdadeiro cristianismo, a verdadeira vida de Deus, e isso vai trazer ciúmes e conversão, então, dos judeus. Esse é o momento, o ano 64, os historiadores dizem que esse aqui é o momento exato que Lucas escreve o livro de Atos. Então, você vê, a gente está terminando a leitura, mas é exatamente nesse ano que Lucas começa a escrever o livro de Atos, né? Tudo já tinha acontecido quando Lucas então decide pôr isso no papel, escrever esses relatos para que a gente pudesse ter. Então, só no ano 64, quando praticamente ele termina aqui, né, o relato dele, ele começa então a contar isso no papel, o que havia acontecido, ok? Então, 99,9% dos livros que a gente vê na Bíblia não foram escritos enquanto eles estavam acontecendo, e sim posteriormente, ok? Então, eu não sei de nenhum livro
que tenha sido escrito exatamente ao mesmo tempo em que estavam acontecendo as coisas, tá? Então sempre depois alguém para e começa a escrever, inspirado pelo Espírito Santo, coloca todo o relato necessário para que eu e você tivéssemos acesso ao que realmente aconteceu naquele tempo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, seu servo, seu discípulo, né? Que o ajudou tanto durante as suas viagens. Então essa é a primeira carta a Timóteo. Nós estamos aqui no ano 64 aproximadamente, né? Então vamos começar aqui. 1 Timóteo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram destas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Paulo começa essa carta ao seu discípulo Timóteo, falando de bobagens, né? Ele começa aqui dizendo, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. Gente, se tem uma coisa que a igreja no início, no seu primeiro século, teve muitos problemas, e nós vamos ver isso até o último, que é Apocalipse, são as conversas desnecessárias a respeito principalmente do Velho Testamento, a respeito de pontos teológicos que aqueles judeus convertidos ou não muito convertidos, ou gentios que achavam que agora porque eram crentes eram sabedores de toda a lei e queriam então colocar fardos pesados sobre a igreja. Gente, sempre tem aqueles que gostam de pegar o martelo e se dizer juiz da palavra, né? Se dizer o entendedor de toda a palavra de Deus, quando na verdade Paulo, mesmo tendo todo o conhecimento que ele tinha,
sendo fariseu, sendo um poliglota, né, falando muitas línguas. Paulo era um homem extremamente estudado, intelectual, que tinha uma sabedoria extraordinária. Por isso que Deus usou para que ele escrevesse tantas cartas, tantos ensinos para nós, porque Paulo tinha bagagem e ele podia então usar essa bagagem que ele tinha. Mas nós precisamos deixar de lado essas bobagens, essas pequenas coisas que têm atrapalhado o evangelho de avançar. Quantas pessoas criam regras para que as pessoas não entrem na igreja, para que as pessoas não permaneçam, para que as pessoas tenham que trilhar um caminho sem fim até conseguir exercer um ministério, até conseguir ser realmente um vaso de Deus usado ali dentro da igreja. Gente, tudo isso Paulo está repreendendo no início dessa carta, dizendo para os irmãos que tudo isso é muita bobagem, que só atrapalha o evangelho de avançar, de crescer, das pessoas serem canais de Deus para isso. O processo de santificação na vida do cristão, gente, é algo muito particular, é muito pessoal, com a palavra. Nós vamos sendo moldados, segundo a palavra de Deus, no nosso relacionamento com o Senhor diário. Não são nas verdades que eu quero dizer que você precisa seguir. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Paulo está nos alertando o seu servo Timóteo, o seu discípulo, né, para que ele ficasse de olho nisso, porque isso estava atrapalhando as igrejas por onde ele já tinha passado e por onde ele tinha deixado tantos ensinos preciosos e que muitos estavam deixando de lado. Paulo fala que a lei é maravilhosa. Em vários livros ele vai falar isso, em várias cartas ele fala isso. A lei é maravilhosa, o Velho Testamento, né, ele está dizendo, mas se bem utilizado, se bem compreendido, se bem explicado, né, para que situação aquilo se encaixa, então tudo vai se moldando verdadeiramente. Agora, se eu uso a lei justamente para aquele que já está em Cristo Jesus, eu acabo anulando, né, o evangelho, anulando a graça, porque se para ser salvo a pessoa precisa de novo voltar às práticas da lei, então para que a morte de Jesus, né? Ele fala isso tanto em Coríntios quanto em Romanos. Então a gente precisa estar muito atento a isso, né? De não ficar voltando às práticas da lei, sendo que nós estamos realmente debaixo de uma graça em que o Espírito Santo ele nos capacita todos os dias a sermos santos, todos os dias a sermos mais puros diante de Deus, né? É isso que mais importa. E a palavra de Deus é essa água que vai nos purificando. Nós precisamos estar sempre nos relacionando com a palavra. 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. 1 Timóteo 2 fala
desse entendimento que nós devemos ter a respeito de intercessão por autoridades, né? Então, nós precisamos entender que orar pelos nossos políticos, orar pelas nossas autoridades, sejam pastores, sejam prefeitos, vereadores, professores, delegados, patrões, quem quer que seja, que esteja como autoridade sobre nós, nós devemos interceder por essas pessoas. Por quê? Porque se essas pessoas governarem bem, se essas pessoas estiverem no poder, nos servindo com sabedoria, a nossa vida será tranquila e pacífica, a palavra de Deus diz. Então nós, como boca do Senhor, como boca de Deus, como profetas do Senhor, nós precisamos declarar a palavra sobre essas pessoas, que elas vão então governar com retidão e justiça. Isso é o dever de todo cristão, orar pelas suas autoridades e não ficar falando mal. Então fica aqui uma dica para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui no século 21, Paulo está ensinando Paulo no primeiro século e nós aqui estamos lendo novamente isso e tentando então ensinar para o nosso tempo. Não falem mal de autoridades, gente, ainda que essas autoridades sejam ímpias, ainda que essas autoridades sejam corruptas, ainda que essas autoridades sejam erradas na sua maneira de fazer e de viver, nós não temos esse martelo de juiz sobre a nossa mão. O juiz é Deus, Ele é o juiz, o justo juiz, Ele sabe agir com retidão e justiça. Nós só temos, infelizmente, arrogância e prepotência da nossa parte em achar que nós somos mais certos do que as outras pessoas. Então, Paulo está advertindo Timóteo de que ele ore pelas autoridades e não fale mal. Paulo também vai falar um pouco sobre essa questão de Jesus ser o nosso mediador, né? Jesus é esse homem, Deus, que veio, encarnou e morreu por mim e por você para ser esse nosso mediador. Ele está diante do Pai intercedendo por nós. O seu sangue é o verdadeiro pagamento de resgate pela minha vida e pela sua vida. Então nós precisamos crer nisso, nessa fé que vem através de Jesus. Ele começa a falar que os homens devem estar sempre aptos, né? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões, que os homens estejam realmente como verdadeiros sacerdotes dentro das suas casas, dentro do seu trabalho, dentro das igrejas. Por quê? Porque nós, mulheres, precisamos desse cuidado, dessa autoridade espiritual que vem através do homem. Cristo, a cabeça, o homem, a cabeça da mulher, a mulher sendo ali governada, então, né, cuidada pelos homens. E Paulo, aparentemente, todos olham para esses textos de Paulo e dizem que Paulo era machista. E jamais, jamais Paulo está nos ensinando, nós mulheres, a como nós devemos nos sujeitar, nos submeter aos nossos maridos e às autoridades que estão sobre nós. E isso é cuidado, isso é zelo, isso é amor. Quando nós olhamos de forma errada para esses textos, a gente sempre vai criticar, dizendo que Paulo está ensinando os homens a serem machistas, a serem autoritários. E jamais. Paulo está ensinando os homens a cuidar muito bem das mulheres. Por isso, Paulo vai dizer que a mulher, provavelmente, Eva, né, estava solta no Éden, estava sem os cuidados necessários e por isso foi enganada pela serpente. Então, nós mulheres precisamos ser cuidadas pelos nossos maridos, pelas autoridades que estão sobre nós, pelos líderes espirituais que estão sobre a igreja, né? Deus constituiu homens, presbíteros, pastores, apóstolos, para que estivesse cuidando, sim, do corpo de Cristo, da igreja, da sua noiva, zelando muito bem. Então, que a gente possa ver esses textos, como esse de 1 Timóteo capítulo 2, como um zelo de Deus para nós mulheres, ok? 1 Timóteo capítulo 3, gente. 1 Timóteo capítulo 3, nosso último texto de hoje. Eu dividi essa carta de 1 Timóteo porque eu achei que ia ficar muito extensa e às vezes a gente fica gravando vídeos muito grandes, acaba ficando ruim para nós aqui na nossa leitura, ok? Eu, por mim, eu leria a carta inteira e iria para a próxima, mas eu sei que pequenas porções, elas acabam ficando melhor para a gente meditar, para a gente ler, tá bom? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Esta afirmação
é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhes estas coisas, embora espere ir vê-los em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Paulo escreve esse trecho dessa carta a Timóteo falando sobre as questões administrativas, né? Ou as questões de idoneidade daqueles que estavam como líderes na casa de Deus, na igreja, né? No corpo de Cristo. Então ele fala um pouco sobre o bispo, né? Que na verdade nada mais é do que como se fosse o pastor, o presbítero, para algumas pessoas aí, né? É o bispo, é aquele que deve ser de uma só mulher, e ele vai discorrendo aqui, o texto fala um pouquinho para nós de como deve ser esse homem. Aí ele fala a mesma coisa sobre os diáconos, sobre as mulheres desses diáconos, né? Que podem ser as diaconisas, que também vão servir o corpo de Cristo, né? Diácono significa aquele que serve. Então, a gente tem que estar pronto e tem que ser essas pessoas com um caráter, né, irrepreensível, pessoas que têm boa índole, pessoas que são bem vistas pelas pessoas de fora, principalmente, pela família. Por quê, gente? Porque nós devemos dar o exemplo. Se nós estamos ali servindo a Deus, mas quando as pessoas nos veem passar na rua, apontam o dedo para nós e diz, olha lá, na casa de Deus, né, dentro da igreja é uma coisa, mas fora da igreja é outra totalmente diferente. Isso é terrível. Quando se ouve um tipo de declaração como essa, a igreja de Cristo é envergonhada. Cai-se em descrédito, como a palavra está dizendo aqui, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas atitudes quando nós estamos em alguma posição de liderança dentro da igreja. Então que a gente possa meditar nesses ensinos de Paulo para essa carta, né? Uma carta pequena, mas que traz alguns pontos bem importantes para o nosso trabalho, para a nossa vivência como igreja, né? Para a nossa vivência como comunidade, como corpo de Cristo. Então, que a gente possa ter realmente esse zelo pelas coisas de Deus, para que jamais o corpo de Cristo seja envergonhado por causa de nós, o nome de Deus, né, seja blasfemado por causa de nós, Paulo também fala. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando nós estamos realmente decididos a servir o Senhor, tendo algum cargo, tendo algum ministério na igreja, porque isso é maravilhoso, mas requer de nós algumas renúncias, algumas maneiras, né, da nossa vida de viver para que isso seja digno do Senhor e da igreja de Cristo. Amém? Gente, Deus abençoe. Amanhã nós vamos terminar 1 Timóteo e ler a carta a Tito, outro servo de Paulo, né? Outro discípulo de Paulo. Então a gente vai terminar
essa primeira carta de 1 Timóteo e já ler a carta de Tito. A carta de Tito é bem pequenininha, então a gente pode já ler junto. Então, amanhã a gente termina 1 Timóteo e lê a carta de Tito, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura, tá bom? Deus abençoe.